Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje novamente com o nosso 21º MarkCast. E antes de falar o nosso tema, eu quero que você vá lá, se inscreva no nosso canal, clique, ativa o sininho, compartilha, comenta, divulga para as amigas, tá bom? Olha, hoje o tema, ele tá bem favorável, tá um tema muito gostoso. Trouxemos aqui hoje duas convidadas maravilhosas que já eu vou apresentar para vocês. Então, mulher, você que está aí com a síndrome da Mulher Maravilha, que está aí cansada, que não tem com quem desabafar, fica aí que esse MarkCast é para você. Senta, aquieta, agora seja Maria, não seja Marta, tá bom? Eu quero que você agora seja Maria, sente e escute o que nós temos aqui para você. E o nosso tema hoje é: quando a mulher cansa de ser forte, o peso invisível da exaustão emocional. E hoje eu trouxe ela, claro, Jéssica Marquesano, a CEO da Marquesano, mentora emocional e especialista em autoestima. Tudo bem, Jéssica? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mary. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, Fabi Macedo. Seja muito bem-vinda, Fabi. Obrigada pelo convite. A Fabi, gente, ela é mentora emocional, especialista em autoestima e saúde mental. Tudo bem, Fabi? Então, pessoal, olha, a nossa pergunta hoje, eu acho que acredito que seja a dúvida de muitas mulheres, de você que tá aí, sobrecarregada com filho, quer fazer tudo e ainda acha que não é o suficiente. Que o nosso mal hoje, ser mulher, também sou casada, tenho filho, trabalho, faço faculdade, me atolo de coisa e tem hora que eu vou dormir e falo, ai, mas eu esqueci de fazer isso e fico me culpando porque eu não fiz aquilo, eu deixei um prato na pia, ou, sabe, esqueci de fazer um café, esqueci... Normal, tá, meninas? Aqui agora a gente tá com as especialistas e elas vão nos orientar a sair dessa síndrome de Mulher Maravilha. Então vamos lá. A primeira pergunta, meninas, é: em que momento você percebeu que estava emocionalmente exausta? Essa pergunta é muito difícil. É muito difícil a gente identificar a exaustão, né? E não porque a gente não sabe quando a gente está exausta. É difícil a gente assumir que está exausta, né? Porque como mulher criada, né, desde antigamente, desde os primórdios das gerações femininas, a mulher ela é criada para ajudar, orientar a vida dentro do seu lar, dentro da sua casa. Então ela é feita para dar conta. A mulher foi feita para dar conta. Dependendo da onde que você nasceu, da onde que você veio, de quem você veio, que tipo de criação que a sua mãe teve, isso se intensifica ainda mais. Então isso vira uma obrigação. Então perceber essa exaustão se torna um ato difícil, sabe? Você se sente cansada, você se sente fisicamente esgotada, emocionalmente abalada, mas aí você quer colocar a capa de Mulher Maravilha porque eu tenho que dar conta. Então essa percepção, Mary, de exaustão, ela não é imediata. Muitas vezes, alguma pessoa vai ter que falar para você, cara, para um pouco. Meu, já deu. Ou, infelizmente, vai ser através de uma doença, através de um surto que você pode acabar tendo, né? Ou até através de perdas que acontecem na sua vida, para você perceber que você não vai dar conta de tudo e que você é um ser humano igual qualquer outro. Então essa percepção de exaustão não é imediata, não é rápida e não é muito simples de fazer. Muitas vezes ela vem junto com a dor, junto com doenças e junto com crises emocionais.
É verdade. Você tocou num ponto muito importante, que falar de sobrecarga, da gente trazer muito isso, né? Às vezes lá da nossa criação, pai e mãe, né? A minha mãe, ela era aquela que servia o meu pai em tudo. Desde ele levantar-se, primeiro, que o banheiro era colado à cama da minha mãe tinha que pôr um pinico pro meu pai, para ele urinar durante a noite. Eu achava isso o fim do mundo. Tudo bem, já foi. E aí era de deixar a roupa lá dentro do banheiro, o chinelo na porta do banheiro, levar a comida até ele, porque meu pai não comia na mesa. Super errado também, uma coisa que eu não fiz isso com as minhas filhas, eu fiz totalmente o oposto. E minha mãe levava a comida pro meu pai na cama, tinha que forrar uma toalha branca, colocar as comidas totalmente separadas. Meu pai não comia comida tudo junto no mesmo prato. Então, em um prato, gente, é sério, isso é muito sério. Ela colocava o arroz e o feijão separado, nada em cima nem por baixo. Era de um lado o arroz, do outro lado o feijão. A mistura num outro prato. E se tivesse algum legume, num outro prato. E eu fui vendo aquilo. A gente criança, né? A gente criança vai vendo. Eu fui vendo aquilo, convivendo com aquilo. Quando eu casei, fui ser Marta com o meu marido. Aí um belo dia que eu não fiz isso, ele me cobrou. Só que eu não sou Maria, como minha mãe se chamava Maria. Eu já tenho uma personalidade mais forte. Eu falei pra ele assim, a partir de hoje, escreva bem o dia de hoje. Eu não vou fazer mais isso pra você. Eu fazia por amor, por cuidado. A partir do momento que pra você virou uma cobrança, porque a gente faz, minha mãe fazia por amor. Por ele. Mas quando chegou um momento, meninas, que quando a minha mãe não fazia, ou por estar doente, ou porque a gente tudo pequeno, não deu conta, ela era cobrada, só que ela não colocava um ponto. Eu coloquei um ponto no primeiro, porque eu via como meu pai tratava ela. Então eu coloquei um ponto nele. Falei, Roberto, a partir de hoje, você, querido, vai lá com as suas mãozinhas, vai no fogão. A minha obrigação estando em casa é deixar pronto. Está pronto. Eu cumpri com a minha obrigação de fazer o alimento por você estar fora trabalhando e eu estar em casa. Você vai se servir. Aí ele ficou assim, sabe, espantado. Hoje tudo mudou de história, mudou tudo. Então assim, ele põe a minha, eu ponho a dele. Amor, por favor, eu tô aqui dando comida pra Lívia, você consegue colocar a minha comida? Você vai almoçar agora? Vamos lá, vamos. É diferente. Se eu tivesse deixado isso, eu ia estar continuando lá, a síndrome da Mulher Maravilha, e aí eu poderia estar ali aguentando tudo aquela dor, não tem ninguém para desabafar, porque você acaba, muitas das vezes, tem mulher que tá aí até nos ouvindo, que tem vergonha de falar que faz isso pro marido, que fala assim, não, você é esposa dele, você é escrava dele, você é esposa ou você é mãe do seu marido? Tem mulher que se coloca no lugar não de esposa, e sim de mãe do seu marido. Fabi, e você? Bom, comigo também não foi diferente. A exaustão, ela vai tomando conta da gente. Eu costumo dizer que a gente tem tem um termo chamado burnout, que é mais excesso de trabalho, né? Que é quando você trabalha demais mesmo e quando você gosta. Mas também eu brinco que tem um burnout emocional no sentido de não voltado ao trabalho, voltado a essa exaustão. Eu precisei ficar doente. Um belo dia, eu, atendendo pra caramba, já era terapeuta, já era psicanalista, já dava palestra, eu era consultora também de RH, então eu viajava muito a trabalho. Paralisou o lado esquerdo inteirinho. Começou a paralisar e começou a querer entortar minha boca. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu comecei a respirar e eu fiquei com medo. E ali eu provei exatamente tudo aquilo que eu venho falando e que eu sempre trago também, que é as doenças psicossomáticas da nossa psique. Por quê? Porque a gente carrega o seguinte... Como eu sempre falo, a nossa sacolinha de bosta. A nossa sacolinha de bosta, eu tenho que dar conta, eu sou a Mulher Maravilha, porque eu tenho que ser a ótima esposa, ótima empresária, ótima líder. Você não tem nada. Então, naquele momento, eu precisei ter essa mini paralisia para falar assim, chega, eu não dou conta, eu não quero dar conta e eu não vou mais dar conta. E claro, se você for casada, eu falo que assim, depois da carreira, a melhor escolha e a fundamental para a tua vida é quem vai dividir a vida com você. E graças a Deus eu tenho um parceiro maravilhoso que eu cheguei para ele, ó, não dá para fazer isso, agora é com você. E assim foi. Uau.
É isso mesmo, meninas. Vou partir já para a segunda pergunta. Por que é tão difícil para a mulher pedir ajuda? Na verdade, não é pra mulher, tá? Às vezes até pro homem é muito difícil, é muito mais doloroso para um homem pedir ajuda do que para uma mulher. E aí, por que isso, Jéssica? Na minha visão, eu volto sempre lá para os primórdios das histórias, para esse contexto bíblico. A mulher, ela sempre foi muito colocada como a figura de prover, de gestar, de apoiar, de criar, de educar, de orientar, de planejar, e o homem para prover. Então, essa cobrança, né, é um pouco mais injusta, assim, até muito mais forte, muito mais doloroso, mais difícil para o homem assumir do que para a mulher. Mas por que é difícil qualquer indivíduo assumir que tá lascado? Porque essa é real, tá lascado. Por que é difícil? Porque demonstra fraqueza. Porque demonstra fragilidade. E a gente não quer ser frágil. A gente quer ser forte. Tem um livro da... esqueci o nome dela agora. Mas ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. Brené Brown. Brené Brown. Muito bem. Brené Brown. Que ela fala do poder da vulnerabilidade. Que você tem que se permitir ser vulnerável. Eu li esse livro, ele tem uns passo a passo, então depois eu vou deixar anotado aqui no link desse, no contexto, na descrição desse vídeo, os 7 ou 8 passos que ela dá para você conseguir se permitir ser uma pessoa vulnerável. Por quê? Porque quando você entende que você é uma pessoa vulnerável, você para de somatizar e você consegue dividir. Dividir e multiplicar é muito melhor do que só somar. A gente só é acostumado a somar. E não, a conta é muito melhor quando você divide, quando você compartilha com os outros. Então, o que acontece? Por que é difícil, Jéssica? Porque é difícil você mostrar para o outro que você está fraca. É difícil mostrar para o outro que você não tem essa força, que você não está aguentando. Né? Eu tive um caso muito especial na minha vida e eu falo, a Fabi acabou de explicar que o problema dela, quando ela percebeu que estava com exaustão, foi quando ela teve o AVC. Eu tinha falado antes da fala dela, nem sabia dessa exaustão da Fabi, que a gente só para e só percebe que a gente tem exaustão quando a gente adoece ou quando a gente perde alguém. E eu tive a perda das minhas filhas. E nesse momento, eu estava pesada, eu estava fraca, eu estava exausta, eu estava precisando de ajuda. E por que você não assumiu, Jéssica? Eu assumi. Mas cada um tem seu jeito de assumir. E aí, o que eu fiz? Eu procurei uma profissional. E eu fui fazer terapia. Eu fui lá contar minha vulnerabilidade, contar os meus problemas, contar tudo que me afligia. Mas por que você não conta isso para todo mundo, Jéssica? Porque nem todo mundo tem a sensibilidade e a empatia que você necessita. E eu sabia que eu ia ouvir das pessoas algo do tipo de como eu ouvi quando eu tentei fazer isso. Mas você é forte, você vai superar. Deus só te deu isso porque Ele sabe que você carrega. Eu sei disso, mas naquela hora eu não queria isso. Eu só queria alguém que falasse, tá tudo bem, Jéssica, ser você, sentir dor. Eu estou com você. Eu só queria isso. Por isso que eu só pedi oração. Eu só pedi isso. Porque eu só queria acolhimento, eu não queria ninguém que me falasse que eu sou forte. Porque eu entendo que eu sou forte, eu compreendo, mas eu não queria nesse momento essa força, entende? Eu queria apenas acolhimento. Ser ouvida, desabafar, pôr para fora. Você, Fabi? Então, só falando um pouquinho, não chegou a ser o AVC, chegou a ser o AIT, que é um acidente transitório. Poderia transitar para um AVC, mas graças a Deus não transitou. Mas por que é tão difícil a mulher pedir ajuda? Como a Jéssica bem colocou, a vulnerabilidade. Nós aprendemos que vulnerabilidade é fraqueza. Ser vulnerável é mimizento. Ser vulnerável é mostrar para o outro que você tá no chão, tá fraca. Deixa eu te falar uma coisa, foca aqui em mim. Você não é fraca.
quando você pede ajuda. E é bíblico. Quando você demonstra a sua vulnerabilidade, você está tendo humildade. Então as pessoas têm um conceito errado de humildade. Ah, eu vim de família humilde. Você não veio de família humilde. Você veio de família pobre. Humildade é quando você reconhece em você uma dificuldade e aí você pede ajuda. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade com as redes sociais. Então eu tenho que contratar uma social media porque eu não dou conta de ter as redes sociais. Se eu não tiver um apoio. Quando eu tô na minha casa, eu chego pro meu marido e falo assim, amor, hoje eu não consigo fazer almoço, você consegue? Ah, eu consigo. Então a gente vai compartilhando e dividindo. Só que você só consegue fazer isso se você olhar pra dentro, de novo, como eu sempre falo, parar de carregar a mochilinha de bosta e aprender isso aqui, ó. Você vê que isso é maior que isso, certo? Mas você insiste em colocar isso primeiro. Então, hashtag fica a dica. Aprenda a pedir ajuda com um ato de que você está sendo humilde. Humildade. E mostrar que você não sabe de tudo. Uau, meninas, tá muito Excelente. incrível, tá muito bom. Não sai daí, não sai. Meninas, o que impediram vocês... quais foram as crenças, na verdade, que impediram vocês de descansar e de ser mais vulneráveis? Ai, gente. Essa é forte e é bem simples para responder, né? São crenças limitantes, mas também, Melry, é muito aprendizado. Então, eu aprendi com a minha mãe que a gente tem que ser forte e tem que ser resiliente. Por conta da separação dos meus pais, a minha mãe foi meu pai e minha mãe. Então, ela tinha que a parte de gerir, de orientar, de educar e de prover. Então, eu entendi que eu tinha que fazer a mesma coisa. Eu tenho que gerir, eu tenho que orientar e eu tenho que prover tudo sozinha. Então, pedir ajuda, para mim, é muito doloroso. Por quê? Porque eu sempre vi por toda a minha vida a minha mãe fazendo tudo sozinha. Então, eu entendia. E a minha mãe é a minha Mulher Maravilha. Eu amo e admiro muito a minha mãe. Mas não admiro porque, é claro, sua mãe, ela é uma excelente mulher. Ela deu e ainda dá conta de muita coisa. Então, ela é minha inspiração. Então, ser diferente da minha mãe, para mim, é sinônimo de fraqueza. Então, isso me causa dor. Então, qual é a crença limitante, Jéssica, que te impede de pedir ajuda? Que eu vou ser menos. Que eu vou ser... não vou ser olhada pela minha mãe. Ainda é aquela criança que a Fabi falou que a gente tem uma creche de crianças interiores feridas. E aquela minha criança, ela quer ser reconhecida pela mãe. Que tipo, parabéns, filha, você é perfeita. E eu sempre quis isso. Eu sempre fui a criança que tirei 10. Eu sempre fui, da minha família, todo mundo reprovou. Eu nunca reprovei. Eu sempre fui a menina que dei conta de tudo. Eu sempre fui a mais esperta. Aprende rápido, faz um monte de coisa, né? Então, eu vesti essa capa de Mulher Maravilha. Por quê? Porque minha mãe é a Mulher Maravilha e eu quero ser como a minha mãe. Tá tudo bem você ser como a sua mãe, mas você tem que entender que essa crença limitante de honrar a sua mãe nessa dor não te faz bem. Então, o que eu tive que fazer para abandonar um pouco essa crença e olhar um pouco para mim e entender. Gente, eu já sou 10% igual a minha mãe, então tá bom. Ela é única e eu tenho esse outro DNA. Ela aprendeu assim, foi a situação dela, eu não preciso viver isso hoje, porque graças a Deus eu tenho um marido, eu tenho um apoio, a minha situação financeira e emocional é totalmente diferente, eu não preciso honrar ela na dor. E como que eu posso ser forte e resiliente, deixando que as pessoas me ajudem? Então, é difícil pedir ajuda, é difícil depender do outro para mim, com esse histórico familiar, mas eu entendi que se faz necessário e que ninguém vive sozinho. E eu aprendi isso não só na perda das minhas filhas, eu aprendi sobre a dependência do outro quando eu sofri um acidente. Em 2015, eu sofri um acidente com arma de fogo, no qual eu tive uma lesão na mão e eu fiquei sem o movimento do braço durante 8 meses. E no primeiro mês, eu fiquei com aqueles negócios externos, sabe? Que você tinha que levar
toda semana para ajustar. E eu dependi muito de uma amiga minha, né, que eu amo de coração, Elaine Dias, que me levava para o hospital para eu fazer esses ajustes semanalmente, eu tinha que ir. E aí eu percebi que eu precisava de depender de alguém. Eu dependi da minha mãe para me dar banho nessa fase. A Elaine também foi comigo no hospital, ela também teve que me dar banho um dia, né? E a gente percebe que a gente não faz nada sozinho. O quão vulnerável Então, a de gente novo, é, né? gente, prestem atenção. Quando eu falei lá no começo, que a Mary fez a pergunta e falando, quando é que você percebe que tá na exaustão? E eu falei, quando a gente adoece, quando a gente perde alguém, quando algo grave nos acontece. Então, a gente sempre percebe. Só que a gente não precisa deixar chegar nessa parte. E a gente pode aprender a ir antes. Fazer antes e dizer, fazer igual a Fabi falou. Eu não dou conta. Consegue me ajudar? Não vai dar, gente, para eu fazer. Hoje não vai ser eu, vai ser fulano. Ou vai ficar assim, desse jeito, porque eu não consigo mais dar conta. É sobre isso. E eu, assim, quando... Eu costumo dizer, né? Bem colocado pela Jéssica, que ela falou que ela estava honrando a mãe, né? A gente honra a nossa ancestralidade, a nossa avó, a nossa bisavó, a nossa mãe. Então, assim, eu também tive que aprender e depender de alguém quando eu tive o câncer. Então, o câncer me ensinou. Existe uma Fabi antes do câncer e uma Fabi depois do câncer. Eu tive um em 2004 e tive o resquício em 2020. Pandemia, tudo fechado, eu no hospital público, porque eu não, né, achava que convênio não precisava ter. Hoje eu tenho, graças a Deus, já venci isso. E aí o que acontece? Eu precisava de alguém para limpar o meu bumbum, eu precisava de alguém para me dar banho, eu precisava de alguém para cuidar de mim, curativo. Eu fiquei 30 dias praticamente quase sem comer, porque câncer de intestino você não pode comer. Então assim, eu precisei ter um câncer. E eu não tinha visto isso. Então, deixa eu te falar. Você, como a Jéssica falou, você não precisa aprender na dor. Você pode aprender no amor. Claro que tem muitas pessoas que podem nos assistir. Fabi, eu não tenho ninguém na família. Eu sou sozinha. Até pra você que não tem ninguém, você tem um vizinho. Você tem alguém, se você frequenta uma denominação religiosa, uma igreja, um centro espírita, um budismo, sei lá. Você tem alguém com quem contar. Porque alguém tem. Você vai no mercado, você compra um legume, você compra uma fruta, alguém plantou, alguém colheu e chegou no mercado. Então, deixa eu te falar, aprenda a levantar a mão. Isso não é vergonha, isso é um ato de coragem. Porque quando você levanta a mão e tem esse ato de coragem, o que é coragem, né? Coragem vem do latim, coratio, agir com o coração. Você está sentindo. Mulher, a energia feminina foi feita para sentir. Não foi feita para dar conta de tudo. Não foi feita para dar, desculpa até a expressão, a porrada. Isso é do homem. Então se coloque no seu lugar de mulher e se você tem um marido ou tá pensando em ter um parceiro, para que você atraia um parceiro melhor para você, você precisa estar instalado no seu feminino. E feminino é, oi, eu preciso de ajuda. Uau, Excelente. Excelente, gente, tá muito bom. Meninas, agora eu quero que vocês digam pra mim, pra quem tá em casa, como que vocês reconectaram a humanidade de vocês sem sentir culpa? Como que vocês chegaram nesse ponto, assim, não, eu sou humana, eu não preciso sentir culpa por conta disso, disso, eu não consigo sozinha. Quando vocês se reconheceram como seres humanos? Porque a gente quer vestir a capa e achar que a gente que ninguém vence a gente, né? Que a gente consegue dar conta de tudo. Tá. Vou falar aqui e parece clichê, mas autoconhecimento é tudo. E foi com autoconhecimento que eu tive a oportunidade de entender que eu não sou obrigada a dar conta de tudo, que eu sim sou um ser humano antes de qualquer coisa. E eu falo para todo mundo que ser mentor emocional, ser especialista de autoestima, não me torna mulher maravilha. E sim uma pessoa que sabe gerenciar as suas emoções. Que também é muito diferente de administrar, porque administrar vai pro controle e a gente não controla. Emoção é muito maior que a razão, gente. A gente não controla, a gente gerencia. Então tem hora que eu vou surtar sim, tem hora que eu vou dar uma acalmada, tem hora que eu vou me elevar e tá tudo bem. O que eu aprendi? Como que eu desenvolvi essa minha humanidade? Quando eu entendi
o meu autoconhecimento, da onde que vinham minhas memórias, aonde que vinham as minhas feridas emocionais, da onde que vinha todos os meus traumas e essa honra extrema à minha mãe, como que eu tenho que ser 100% igual e ser forte, resiliente, corajosa como ela é. E eu entendo que sim, eu posso ser forte, inteligente e corajosa, mas eu posso pedir ajuda. Eu não preciso fazer isso sozinha, porque eu sou um ser humano. Porque eu posso também depender, porque todo mundo depende um do outro. Então, para você que está em casa, para você que está nos ouvindo, é bíblico, seja forte e corajoso. Mas ser forte e corajoso não significa ser único. Ele não falou assim, seja sozinho, isolado. Ele falou, seja forte e corajoso. E não único, solitário. Bom, no meu caso, quando eu descobri essa humanidade, eu acho que foi... Acho não, tenho certeza. Foi quando eu trabalhei meu pai e minha mãe dentro de mim. Porque minha mãe... Eu nunca vi minha mãe chorar o pouco tempo que eu convivi com ela, né? Ela faleceu, ela tinha 45 anos de aneurisma. Ela sofria as dores caladas. Meu pai, acho que eu só vi chorar uma única vez quando meu avô morreu. Então, quando eu entendi que eu não precisava continuar honrando os meus pais e nem a minha ancestralidade e me colocar no lugar de mulher que sou feminina, que choro, que sofro, que tem TPM, que agora tá no climatério, é uma chuva de emoções, às vezes eu deixo meu marido louco, de manhã eu acordo dizendo eu te amo, à tarde eu quero matar ele, e eu tenho que entender essa nova Fabi, né? Porque a gente tá sempre se renovando, a cada mês, a cada ano, a gente é uma diferente. E também foi quando eu reconheci as minhas dores. Por que é que eu preciso ser a Mulher Maravilha? Por que é que eu tenho que mostrar pra todo mundo que eu tenho o muque da força? Primeiro, porque eu fui doutrinada pelo meu pai a engole o choro. Você vai apanhar, mas você não vai chorar. Você tem que dar conta de tudo. O mundo corporativo também traz isso com a gente, né? Eu imagino uma mulher baixinha, 1,59 m é meio, tá? Não vamos esquecer do meio. Então, assim, como é que você é coordenadora de operações de uma empresa multinacional se você não tiver a força? Quantas e quantas vezes eu fui no banheiro chorar escondido. Então hoje, e eu também não podia deixar de falar que além de trabalhar meu pai e minha mãe, crenças e feridas emocionais, eu tive um amigo de jornada. Eu tive um amigo que me fez quebrar o orgulho. Me fez eu depender. Não que ele fez eu ficar doente, porque a doença, se você não nasceu doente, você adquiriu. E se você adquiriu, foi porque você traz as sacolinhas de bostas, né, nas costas. E como eu adquiri câncer, eu não nasci com câncer, mas o meu amigo camarada, vulgo JC, me ensinou a sair do controle e a ser vulnerável. E eu falei, ok, JC, eu já entendi, só não sei como fazer isso. E aí ele pôs uma pessoa no meu caminho, que também foi um pedido meu, que é o meu marido, e eu falei assim, olha, eu preciso de ajuda. E eu chorei um dia e falei pra ele assim, cara, tá difícil porque a gente tava passando uma situação com meu pai e eu preciso de ajuda. E ele tomou a frente. Então, até para que o seu marido, para quem tem marido, tome a frente, você precisa se colocar no seu papel de mulher. Uau, muito bom. Meninas, a gente tá quase chegando ao fim do nosso MarkCast. Eu gostaria aqui de pedir para vocês, se vocês podem deixar alguma dica adicional de como sair dessa exaustão, de aonde elas buscar essa rede de apoio, aonde elas podem encontrar vocês, né? Vocês são mentoras, vocês são especialistas em autoestima, e que hábitos que elas podem trazer para tentar mudar isso. É aquilo, eu sei que é um trabalho de formiguinha, é um dia de cada vez, mudar dói, sempre falo isso, é uma frase muito que eu uso muito, porque doeu muito em mim, mas eu gostaria muito de ouvir de vocês, que vocês falassem para cada uma delas, o que elas podem adicionar, onde começar, como dar o primeiro passo. Eu sei que o primeiro passo é ir, né? Mas como ir? Tá. Eu acho que não tem muito receita de bolo, mas tudo é igual eu falei sobre o autoconhecimento. Eu sempre vou falar e parece muito clichê, mas é importante. Mas aqui uma dica para você sair
desse lugar de Mulher Maravilha que alguém te colocou, ou que você se colocou, ou que você está aí, que está te pesando, causando dor. Peça ajuda. Peça ajuda. E se você não tiver coragem de pedir ajuda e de se abrir com outras pessoas, você vai fazer uma terapia. Procura alguém que você realmente possa confiar. Né? Procura uma amiga, um amigo, que realmente você possa contar toda a sua intimidade dentro, que você se sinta acolhida, que você se sinta abraçada, que você se sinta apoiada, para então você começar a agir como você precisa agir. Então, muitas situações da nossa vida, a gente vai ter que sim ser mais resiliente, ser um pouco mais forte, ser um pouco mais decisiva, ter um pouco mais de disciplina, ter um pouco mais de determinação. Mas não é sozinha. Sozinho, você vai mais rápido. Junto, você vai mais longe. Tá bom? Então, pensa muito sobre isso, tá? Perfeito, Fabi. Bom, eu diria que para você dar o primeiro passo, né? Autoconhecimento, como a Jéssica falou, é tudo. Eu gosto muito da escrita terapêutica. Então, eu sempre passo exercício para os meus pacientes, para minhas mentoradas, até para os meus amigos. Então, eu sugiro você pegar um caderno ou pegar uma folha e escrever uma carta para você. Aonde é que a sua criança interior, que a sua menininha, né? Ou o homem que for assistir também, o seu menininho tá parado. Quais foram os momentos que você teve que ouvir? Engole o choro. Você tem que dar conta. Escreva para você. Lembre-se daquela pessoa que você foi, né? E aí você escreve assim, olha, eu tive que dar conta por isso, por isso, por isso. Escreve uma carta mesmo, como se você fosse falar para alguém tudo que você passou. Quando você terminar essa carta, leia em voz alta, rasgue e queime. O fogo é transmutação. Talvez você tenha que fazer isso várias vezes. É o que eu chamo de encerrar ciclo. Tá na hora de você encerrar ciclo desta feridinha e dessas várias crianças que estão aí em você. Você hoje é uma adulta. Então a autorresponsabilidade de curar é sua. Não é mais do seu pai, não é mais da sua mãe, nem do seu filho e nem do seu marido. Então a vida que você tem é a vida que você escolhe ter. Uau, muito obrigada. Você, telespectador, que ficou com a gente aqui até o final desse Markcast. Espero vocês no nosso próximo Markcast. Um beijo, fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho e seguir a gente, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.